Bom, então vamos falar hoje sobre baricentro de um triângulo. Por definição, o que a gente tem? Que o baricentro ele é conhecido como o ponto de encontro de todas as medianas de um triângulo, certo? Então, para a gente poder encontrar o baricentro, o que a gente faz? A gente procura onde todas as medianas se encontram. Vamos ver aqui no exemplo. Ó. Do ponto B até o ponto M, essa mediana de B até M aqui, elas vão se encontrar justamente no único ponto com as outras medianas de A até P e de C até N. Qual é esse ponto? Ponto G. Esse ponto aqui, certinho? Então, esse ponto aqui, ele é conhecido como baricentro. E uma coisa importante sobre o baricentro, ó, ele divide cada uma dessas medianas aqui em uma razão de 2 por 1. Como assim? O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos usar essa mediana aqui de C até N. Eu tenho esse pedacinho aqui de N até G aqui, ó, que ele vai ser a metade do segmento verde aqui, ó, do segmento verde, dessa outra parte de cada mediana. Então o meu baricentro ele me garante isso, ele me garante essa propriedade aí, que um desses lados é a metade do outro. Consequentemente, o lado maior aqui é o dobro do outro, né? Então a partir disso daí a gente tem o seguinte, ó, que de CG, o segmento CG, esse segmento maior aqui, ele vai ser igual a 2 vezes o segmento GN. GN. Ou a gente pode falar assim também, ó, que GN é igual a metade de CG. Ou seja, CG dividido por 2. São duas formas da gente representar isso daí, tá bom? E a gente tem que, para encontrar o baricentro, as coordenadas desse baricentro G aqui, o que são essas coordenadas? São os pontos onde são os valores de x e de y do ponto G, tá bom? A gente vai utilizar aqui, para encontrar o x, a gente utiliza essa fórmula. xa mais xb mais xc dividido por 3. E para encontrar o y, a gente faz aqui, ó, ya mais yb mais yc dividido por 3. Dessa forma, a gente encontra as coordenadas do nosso baricentro, tá bom? Vamos entender, vamos deduzir essa fórmula aí, vamos demonstrar essa fórmula aí e entender o porquê disso daqui, por que é dessa forma que a gente utiliza para poder encontrar esses valores, ok? Para isso a gente vai utilizar apenas de uma mediana, tá bom? Que é essa mediana aqui, ó. Poderia ser qualquer uma, de B até N, de A até P, poderia ser qualquer uma, mas eu escolhi essa daqui, de C até N, tá bom? Primeira coisa, eu quero que vocês observem uma coisa. Que aqui, ó, de C até G, tem um ponto Q aqui que está na metade. Esse ponto Q ele vai, ele vai dividir o ponto CG na metade. Ele vai ser o ponto médio de CG, tá bom? Então, disso daí a gente tira o Q, ó. Primeiro, vamos encontrar as coordenadas de N, G e Q, então, para poder resolver isso daí. As coordenadas de N vai ser quais? Olha, N é ponto médio de AB. Por quê? Porque ele é uma das extremidades da mediana. Então, N é ponto médio de AB, do segmento AB. Como que ficaria esse daqui então? Olha, eu tenho que o valor do x das coordenadas de n, de xn, são o valor do x de n. Vai ser dado de que forma? O valor do x no ponto A, mais o valor do x no ponto B, dividido por 2. Dessa forma eu encontro as coordenadas de n, do x em n. E o y de n vai ser dado de que forma? Do y no valor em A, mais y no valor B, dividido por 2. Por que isso? Porque o n é ponto médio. E a gente tem também que o Q, ele é ponto médio. Ele é ponto médio de quem? Ele é ponto médio do segmento CG ou GC, tá bom? Então, como que eu vou encontrar, como que fica as coordenadas de Q aqui, ó? As coordenadas de Q aqui para mim vai ficar sendo, olha, o x do Q vai ser igual ao x do C mais o x do G dividido por 2.
E o y vai ser o y do Q vai ser dado por x do C mais o x do G dividido por 2. E por último, a gente tem aqui as coordenadas aqui do ponto G. Só porque vamos prestar atenção numa coisa aqui. Eu dividi esse segmento em 3 partes iguais, olha. A gente dividiu ele em 3 partes iguais. Esse segmento de N até G é igual ao segmento de G até Q, que é igual ao segmento de Q até C. É como se eu pegasse a minha reta e dividisse ela em 3 partes iguais. Foi o que eu fiz aqui, tá bom? A gente supôs que o Q fosse ponto médio, ok? Então aqui a gente teria o N no comecinho aqui, o G aqui, o Q aqui e o C aqui embaixo, certo? Esse segmento de NG é um pedaço. Daqui de N até Q, eu tenho que o G é ponto médio, então. Porque ele está dividindo um pedacinho, né? Em partes iguais. Então, de N até Q, o ponto G vai ser ponto médio. E daqui, a gente tira o seguinte, então, ó. Que o ponto G, ele é ponto médio de qual segmento? Do segmento NQ. Então, aqui a gente, se ele é ponto médio, a gente tem essas seguintes coordenadas para ele, ó. X de G vai ser dado de que forma? Olha, é o x do N mais o x do Q dividido por 2. E o y do G vai ser dado por y de N mais y de Q dividido por 2, ok? Dessa forma aqui, então, a gente vai encontrar o ponto médio. Agora eu vou estar apagando aqui só para a gente estar podendo resolver isso aqui e demonstrando essas fórmulas aqui, tá bom? Ó. Vamos enumerar essas fórmulas aqui, então, para a gente entender melhor. Vamos chamar isso aqui de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o quê? Substituir... Olha, vamos encontrar as coordenadas do x primeiramente. Que vai chegar nesse resultado aqui, ó. Então eu vou usar essa primeira aqui, essa terceira aqui e a sexta. Aí a sexta para poder... a quinta para poder encontrar, tá bom? Porque eu tô querendo juntar os valores de x em um só termo, tá bom? Qual ponto que eu tô querendo encontrar? Não é o ponto do baricentro? O ponto do baricentro ele é dado por x do g. Aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Substituir a primeira fórmula e a terceira fórmula. Olha, são todas as que relacionam x, tá vendo? X, x. Vou substituir elas em qual? Na quinta fórmula. Na quinta fórmula, ok? Substituir 1, 2 e 3 na quinta, tá bom? Como que vai ficar isso daí? Olha, eu vou ter que o x do g vai ficar de que jeito? Presta atenção que isso daqui é uma divisão é uma fração, na verdade, né? É uma divisão de dois números que estão sendo somados, dois valores que estão sendo somados por 2, por um mesmo termo. Então eu posso separar isso daí em duas partes, vai ficar como? Olha, x do n dividido por 2, mais o x do Q, x do Q dividido por 2. Só porque quem é x do n e quem é x do Q? X do n é essa fórmula toda aqui, ó. Então eu vou pegar ela e substituir nesse pedacinho aqui, ó, que eu tenho aqui. Vai ficar como isso daí, olha. O x do g aqui, então, vai ser igual a quanto? Quem que é o x do n? xa mais xb dividido por 2. Isso é o x do n, só porque o x do n está sendo dividido por 2. Então isso daqui tudo vai ser dividido por 2. Mais o x do q. Quem que é o x do q aqui agora? É essa daqui, ó. Essa fórmula aqui. Terceira fórmula. Então vai ficar
x do C mais x do G dividido por 2, e isso tudo dividido por 2. Por quê? Porque o x do Q também está sendo dividido por 2. Divisão de frações. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu fico tendo então que o x do G é igual a xa mais xb dividido por 2, vezes... Olha, o inverso dessa aqui, a segunda fração, é como se tivesse 1 aqui embaixo, tá bom? Então vai ser... como era 2 sobre 1, então fica 1 sobre 2. Eu inverto ela, vai ficar 1 sobre 2. Mais essa daqui, ó. xc mais xg dividido por 2 vezes meio. Igualzinho à anterior, tá bom? Então daqui eu tiro que o x do g vai ser igual a quanto? Isso tudo vezes esse espaço todo aqui vezes 1 vai dar esse espaço todo aqui. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então aqui eu fico tendo xa mais xb dividido por quanto? Olha, denominadores multiplicados com denominadores. 2 vezes 2, 4. E aqui da mesma forma. xc mais x do g dividido por 4. Ok? Essa parte aí tá tranquila? Deixa eu só apagar de cá para a gente estar podendo continuar a nossa equação, tá bom? Pronto, agora vamos lá. O que eu posso fazer aqui então com essas equações aí agora? Vamos entender isso daí, ó. Primeiramente, eu vou observar os meus denominadores. Aqui é uma soma, né? Então eu teria que fazer um MMC. Só que, como os meus denominadores são iguais, eu posso simplesmente juntar os valores ali em uma soma, porque aqui é uma soma, entendeu? Então vai ficar assim, ó, que o x do g vai ser igual xa mais xb mais xc mais x do g. E isso tudo dividido por 4. Eu apenas juntei esses valores, ok? Ah, mas e se aqui fosse menos? Se aqui fosse menos, eu fazia jogo de sinal com cada um dos valores, tá bom? Igual nessa de cima aqui, ó. Aqui eu separei, então aqui eu posso juntar também. Então aqui eu fico tendo que o x do g vai ser igual a quanto? Olha, eu pego esse 4 e vou multiplicar. Vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, que é como se tivesse 1. Então, multiplicando cruzado, a gente fica tendo o quê? xa mais xb mais xc mais xg, e isso tudo o xg aqui está sendo multiplicado por 4, né? Porque aqui, ó, 4 vezes xg, 4xg. 1 vezes isso daqui tudo, dá isso daqui tudo. Então, observe que aqui eu tenho um xg separadinho aqui. Eu vou passar ele pro lado de cá, subtraindo, ó. Ele vem pro lado de cá, subtraindo. Para mim poder juntar os valores iguais, né? Então aqui eu fico tendo o quê, ó? 4xg menos xg vai ser igual a quanto? xa mais xb mais xc. 4 menos 1 dá 3. Então aqui eu fico tendo 3xg igual a xa mais xb mais xc. Esse 3 passa dividindo e eu fico tendo que o x do g é igual a xa mais xb mais xc dividido por 3. E a gente chega nessa fórmulazinha aqui, ó. E analogamente, igual eu fiz nessa daqui do x, eu posso fazer para o y. Não vou estar fazendo para a gente estar diminuindo o tempo aí, que o nosso tempo está meio corrido. Ainda tem um exemplo para mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer analogamente aí em casa, tá bom? Vou apagar aqui para a gente ver o exemplo agora. Olha, vamos lá então no exemplo nosso aqui, ó. Como que vai ser? Aqui, ó. Considerando o triângulo ABC abaixo, encontre as coordenadas Encontre a coordenada do baricentro. Então a gente vai utilizar esse triângulo aqui. Vamos pegar primeiramente as coordenadas de cada ponto aqui, ó. O meu ponto A vai ter coordenada 1 de x e 1 de y. O ponto C vai ter coordenada 6 de x, 4 de y. E o ponto B vai ter coordenadas menos 1 de x e 3 de y, ok?
Utilizando a fórmula de baricentro, a gente tem aqui, ó, que o baricentro ele é dado por XA mais XB mais XC dividido por 3. E o Y é igual a YA mais YB mais YC dividido por 3. Então aqui, substituindo esses valores de A, B e C nos valores de X e de Y, que as coordenadas aqui, a gente vai ter o que, ó? Ponto G. X do A é 1. X do B é menos 1. Então aqui mais com menos, vai dar menos, então a gente já faz jogo de sinal, 1 menos 1. E o X do C é mais 6. E isso tudo dividido por 3. E o do Y? Vai ficar como? Olha, do A é 1, o do B é 3, então mais 3. E o do C é 4, mais 4. Isso tudo dividido por 3. Então aqui a gente tem que o ponto G ele é dado da seguinte forma. O baricentro ele é dado da seguinte forma. 1 menos 1, 0. 0 mais 6, 6 dividido por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 dividido por 3. Essa vai ser a coordenada do meu ponto G, que eu posso resumir ainda aqui. Ó, 6 dividido por 3 é 3. E aqui vai dar 8 sobre 8 terços. Essa é a minha coordenada do baricentro, desse baricentro aqui, do nosso triângulo com essas coordenadas, ok?